Olá, bem-vindo ao Arquétipo das Deusas, um canal onde a gente fala sobre mitologia e arquétipo em prol do autoconhecimento. A deusa de hoje é Atena, deusa guerreira, deusa da civilização, deusa dos teares, das invenções e arquétipo feminino do raciocínio lógico, arquétipo feminino da sabedoria, da coragem e também da heroína. Atena é uma deusa que nos ensina a administrar a vida com sabedoria. Ela é protetora da cidade de Atenas, na Grécia, e esse é um dos grandes legados que ela nos traz, né? Saber administrar nossa vida com sabedoria. Atena é a deusa de armadura. Ela vem armada de escudo, lança ou espada, e ela nos ensina justamente a ter essa couraça. Ela é uma deusa encouraçada. Isso significa simbolicamente que ela nos ensina a ter proteção, inteligência emocional e que a gente saiba se defender nas batalhas da vida. E isso, de certa forma, demonstra que ela sabe escolher suas batalhas, mas que ela sabe também se defender, colocar limites, dizer não quando é preciso. E essa armadura que ela, como deusa guerreira, traz, é algo que falta para Ártemis, por exemplo, né? Porque a Ártemis também é uma deusa guerreira, mas para ela, a Ártemis está de túnica curta correndo na floresta. Ela não tem nenhuma defesa, ela tira de longe, né? Ela não vai para o embate frente a frente, corpo a corpo. Como a Atena iria. A Atena está preparada para o embate assim. E a Atena, por sendo guerreira, ela só entra em batalhas que ela sabe que vai ganhar. E sempre é para defender as pessoas ou para defender alguma causa. Nunca ataca de graça, como por exemplo Ares, né, que é o deus da guerra sanguinário. Ele é até muito controverso dentro do próprio Olimpo, dentro da mitologia. Eu vou misturar talvez um pouco de arquétipo e mitologia durante a minha fala aqui. Mas Atena, ela só entra numa batalha que ela sabe que vai ganhar, porque ela já preparou toda a estratégia para isso. Ela é planejada, é organizada, ela é ponderada e muito diplomática e muito inteligente. Então ela consegue transitar e consegue se preparar para o que pode vir a acontecer. Coisa que a Ártemis não faz. A Ártemis simplesmente vai à caça, né? Ela vai ao encontro do problema ou da batalha. E a Atena espera o momento certo de agir. Essa é uma grande diferença entre as duas deusas guerreiras. Essa força mental, esse poder de raciocínio, a inteligência de Atena é a grande arma dela. O maior poder dela está na mente, está no raciocínio. Por isso que às vezes ela pode se tornar um pouquinho fria, um pouquinho lógica demais. Pode mascarar os sentimentos que ela tem, pode mascarar a feminilidade e entrar mais na energia yang, na energia masculina dela. A gente tem também, na Mulher Maravilha, um símbolo de Atena, né, que é aquela mulher focada, determinada, que entra numa batalha que ela considera justa e ela luta de forma honrada. Atena é uma deusa da civilização. Então ela representa justamente esse nosso lado, esse nosso interesse pelas coisas do mundo, pelas tecnologias, pela urbanização, pelas cidades, por tudo que tem a ver com civilização e mundo moderno. Isso também é uma diferença, um contraste com a Ártemis, que a Ártemis busca se isolar na natureza. Enquanto Atena busca civilização, Hera busca civilização, Afrodite busca civilização. Perséfone e Ártemis são mais introspectivas e preferem se isolar do mundo. Hestia também é mais isolada do mundo, enquanto Atena, Afrodite, Hera são mais expostas. Deméter está entre o meio termo, né? Deméter às vezes está um pouco mais na civilização, porque Deméter já é um outro caso. Deméter é uma deusa da agricultura. Então ela está mais no meio rural, digamos assim, né? Ela está mais na fazenda do que no centro urbano. Mas ela transita bem se precisar nesse local. Ela é mais extrovertida do que Ártemis e Perséfone, por exemplo. Mas assim, a civilização é o ambiente de Atena. Na mitologia, tudo que Atena fazia era refinar o que já existia na civilização. Se Poseidon inventou os cavalos, por exemplo, que é atribuído a ele o nascimento e o surgimento dos cavalos, Atena inventou o arreio, inventou a carroça, inventou a biga. Ela está sempre aprimorando. Se Poseidon controlava os oceanos, Atena ia lá e inventou os barcos para poder navegar por cima do oceano. Ela inventou os teares. Então ela está sempre se refinando, criando novas tecnologias, é uma deusa inventora.
A mulher que assume Atena como deusa predominante, ela tem essas características dela ser inventiva, dela ser muito racional, dela se posicionar bem em qualquer situação, dela saber dialogar e argumentar. Ela consegue se defender, ela consegue expor muito bem o raciocínio dela. E ela é muito habilidosa, ela é organizada, ela tem muita lógica em tudo que ela faz. A mulher que é Atena, né, que ela exerce esse arquétipo de Atena. A força dela, como Atena, está na mente. Então, assim, todas as batalhas de Atena e todas as batalhas da mulher que tem o arquétipo de Atena muito atuante, elas são vencidas primeiro no mental, primeiro na cabeça dela, na mente. Ela projeta toda a batalha, toda a estratégia na mente dela para depois atuar no mundo real. E é por isso que ela sempre vence, porque ela já está preparada. É como um grande jogo de xadrez, né? Ela já está prevendo as possibilidades, ela prevê o que a outra pessoa pode fazer e já se prepara para isso antes. Até assim, não é à toa que ela tem o escudo e a armadura, né? Ela já está preparada para se defender antes de tudo. Por isso também que ela é a deusa da justiça, né? Um dos símbolos de Atena é a justiça. Então ela procura sempre trabalhar de forma muito justa, muito equilibrada, né? Muito ponderada, muito diplomática. E por ela ser tão mental assim, Atena ela rege, dentro da psique feminina, aspectos relacionados com a profissão, com a vida no trabalho e com a vida acadêmica, com os estudos, tudo que é relacionado com o saber. Então, assim, ela engloba, Atena, deusa, ela engloba vários arquétipos. Ela engloba a sabedoria, a justiça e engloba a heroína. Então, cada um desses arquétipos vai trazer elementos que vão enriquecer a psique da mulher, tanto na parte luz quanto na parte sombra, porque os arquétipos eles têm ambivalências. Um outro aspecto interessante de Atena, justamente por ela ter esse lado heroína, a heroína quer causar impacto. Ela quer trazer algo para o mundo e mudar o mundo. Tem essa ideologia, ela é idealista, né? Ela tem esse papel, ela acha que pode mudar o mundo com o conhecimento dela. Então ela é uma pessoa, a mulher tipo Atena, é uma pessoa que se dá muito bem em trabalhos em equipe. E ela consegue liderar e gerir bem uma equipe, não importa se é de homens ou mulheres. Ela se sente mais à vontade com homens, né, porque ela não tem aquela malícia, aquele olhar mais romantizado que a Afrodite tem. E até porque, sendo Atena uma mulher muito intelectual, muito erudita, ela vai ter a tendência de respeitar os homens que também são mais intelectualizados, que têm mais cultura, que têm mais conhecimento. Ela vai ficar encantada com homens que têm esse perfil. Então tendem a ser cientistas, artistas, pessoas ligadas à criatividade, à tecnologia e, claro, né, como eu falei antes, os intelectuais. Ela é tão inteligente que ela não vai admitir um homem para que ela tenha que explicar tudo, explicar o óbvio, né? Então, assim, ela não tem paciência para quem é lerdo, para quem é obtuso. Ela quer um cara que ela não precise falar tudo, que ele saiba ler as entrelinhas ou que ele pesque no ar as coisas com a inteligência e com a sagacidade que ela mesma tem. Em Atena, por ela ter esse aspecto muito mental, muito racional, ela está sempre estudando alguma coisa, ela está sempre buscando um livro para ler, está sempre buscando entender alguma coisa, ela é super politizada, está por dentro de toda a conjectura política, né? Não só pelas fofocas. Uma Afrodite iria pelas fofocas, né? Ártemis e Perséfone não estão nem aí para a política. Hera quer saber porque provavelmente ela é casada com um político ou tem alguma aspiração nesse sentido que o marido entre para a política, então ela vai estar um pouco mais ligada. Mas Atena não é só ligada à política no sentido de entendimento, de saber o que está acontecendo. Normalmente ela é a política. Ela vai estar exercendo algum cargo dentro disso, ou num fórum, ou trabalhando como advogada, ou como juíza, né? Ou como vereadora, deputada, senadora. Ela vai estar dentro do cenário. E quando a gente fala da questão de sentimento, é claro que Atena, sendo assim tão politizada, tão inteligente, ela vai querer se relacionar com homens nesse sentido, inclusive romanticamente. Então ela tem uma tendência a se interessar por homens que são mais velhos do que ela, que já tenham uma carreira consolidada, que já tenham de preferência tido um outro casamento, que já tenham tido filhos. Assim, o cara não vai precisar, ela não vai se sentir cobrada a ter um filho, porque o cara já passou por essa experiência. Então, se ela não quiser ter filho, maravilha, o cara já teve, não vai cobrar isso dela. Mas se ela tiver filhos,
o marido de uma Atena tem que estar preparado porque ela quer o quê? Igualdade de tarefas dentro do lar. Se ela faltou um dia no trabalho porque a criança ficou doente, no outro dia é o marido quem vai faltar. Então ela vai revezar as tarefas domésticas, ela vai cobrar esse posicionamento, porque assim, o filho é dos dois, então é 50%, cada um tem a sua parte na criação e nos cuidados com o bebezinho e com a criança que chegar. Se ela vai dar um tempo na carreira, que não vai ser um tempo total, porque ela vai arrumar uma babá, ela vai pôr na escolinha, ou os dois. A Atena é muito workaholic, ela não consegue parar de trabalhar. Para ela é importante estar atuando no meio profissional. Então ela vai buscar que o marido tenha pé de igualdade e ela vai buscar recursos para que ela possa continuar trabalhando e a criança se desenvolver bem. Então, assim, os primeiros anos de vida do bebezinho são um choque para Atena. O puerpério é um choque para a mulher tipo Atena, porque ela não está preparada para ficar em casa, ela não está preparada para os desafios que uma criança vai trazer. Ela sabe desafiar a sociedade, ela sabe discutir, ela sabe enfrentar um plenário se for preciso, mas ali, no dia a dia, ver todas as sombras que surgem quando a gente está no puerpério, todas essas questões da mulher com ela e com o bebezinho frágil, totalmente dependente dela, né, é muito difícil para a mulher Atena passar pelo puerpério. Então, assim, o marido tem que ter muita paciência, a mulher Atena tem que ter muita paciência e buscar uma rede de apoio. Tem vários livros, eu sempre estou indicando livros, os 60 Dias de Neblina, ou Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. O Sling, o Rap Sling, me ajudou muito nos 2 puerpérios que eu passei, porque o bebezinho fica ali amarradinho, você tá com os braços livres para fazer as coisas, então não te prende, daí o bebê tá no colo, que é onde ele quer estar, no coração da mãe e tudo mais. Então, assim, a Atena, com toda a inteligência dela, quando chega na questão do sentimento e dali do cuidado, porque muitas vezes a mulher é muito Atena e pouco Deméter, né? Essa questão do cuidado, da amorosidade, da proteção, da nutrição, vai despertar com a maternidade. E isso é um processo, é um aprendizado, é uma das principais batalhas, provavelmente, que a mulher Atena ou que a mulher Ártemis vão passar na vida, que é justamente essa de cuidar de um bebezinho. Por mais maravilhosa que ela seja, por mais que ela traga pra gente essa questão de justiça, dessa questão de ir pra frente, dessa questão de trabalhar em equipe, Atena na sombra, na ambivalência negativa do arquétipo, quando ela tem excesso, ela pode se tornar uma pessoa muito crítica, muito fria, ela nega a feminilidade dela, como eu falei antes, e ela pode se tornar injusta, cruel, tirana, porque tudo que ela tiver em excesso, todo excesso de justiça pode virar injustiça. Na mitologia, a Atena transformou Medusa, que era a sua sacerdotisa mais fiel, naquele monstro que a gente conhece, né? Que era só de olhar para aqueles cabelos de serpente e transformava as pessoas em pedra, por ciúme, por julgar. Então, assim, ela transformou Aracne numa aranha, porque Atena, como toda guerreira, como toda heroína, é muito competitiva. Quando ela se deparou com Aracne no tear e viu que Aracne estava em pé de igualdade com ela se revoltou, mas não foi só por isso. O desenho que elas fizeram no tear foi muito trabalhoso, muito delicado, só que enquanto Atena, eu não lembro direito agora se ela mandou os deuses do Olimpo ou a cidade de Atenas, mas ela bordou no tear algo assim, e Aracne bordou no seu tear as amantes de Zeus. E Atena é a filhinha do papai. Quando ela viu, ele se sentiu afrontada por Aracne. Se a gente voltar na mitologia, Atena, ela foi concebida na cabeça de Zeus. Ela tinha uma mãe e Zeus engoliu essa mãe porque existia uma profecia de que um dos filhos de Zeus iria tirar ele do poder. Então, ele achando que podia ser esse bebezinho que estava sendo gerado, engoliu a mãe de Atena com Atena dentro dela. E ela foi gerada na cabeça. E então, em um dado momento, na hora do parto, ele sentiu uma dor de cabeça absurda, horrorosa. A cabeça dele explodiu e Atena saiu de lá gritando um grito de guerra, armada, já toda vestida, paramentada para a guerra, gritando. Então, assim, ela veio da cabeça de Zeus. E por isso que a gente diz que ela é a deusa sem mãe. Hefesto é o deus sem pai, porque ele é mais ou menos nesse sentido também. Ele não teve Zeus por perto, ele foi gerado por Hera,
numa vingança de Hera. Já que ele gerou Atena sozinho, também vou gerar um deus sozinha. E gerou Hefesto, mas Hefesto tinha algum problema físico, ele era coxo, ele era manco, então ela jogou ele no penhasco, ele quase morreu, mas foi socorrido por ninfas. As ninfas são as salvadoras, né? E toda essa história. Também tem um lance de Atena com Hefesto. Eles criaram um bebezinho juntos, eles são pais adotivos, né? O filho sem mãe e a filha sem mãe e o filho sem pai criaram um bebezinho adotivo juntos como filho dos dois. Aliás, o bebê é filho de Hefesto, mas não é filho de Atena. Isso é assunto para um outro momento. Então, assim, voltando para o lado sombrio de Atena, ela tem essa característica de poder ser o oposto do que ela prega. Então, ela vai ser competitiva, vingativa, vai ser 880, vai estar sempre em busca de uma nova batalha para lutar, ou então ela vai ser muito cruel, muito injusta, ela vai ser cética. Ela vai ser aquele tipo de pessoa que, se ela não conhece, não existe. Então ela vai duvidar de tudo que ela não conhece. Ela tende a ser pensar demais. Ela tende a ser workaholic, como eu falei antes, sedentária, porque é tudo muito mental, fica muito na questão da cabeça, no mundo das ideias. E nisso, de ficar tanto no mundo das ideias, né, tudo que é em excesso é ruim. Então pensar em excesso gera procrastinação, porque às vezes ela está lá tanto tempo planejando alguma coisa que ela procrastina e não realiza. Então esses são alguns dos aspectos sombras de uma Atena mal elaborada. E sabe essa questão de estar mal elaborada, de desdenhar do conhecimento dos outros, de falar mal dos outros, de criticar demais as outras mulheres, principalmente, achar que ela sabe mais que todo mundo. Essas são características de Atena mal elaborada na sombra, que ela precisa olhar para esses aspectos. Como eu sempre falo nas redes, a gente tem todas as deusas em nós, né? E nós precisamos tê-las, porque quanto mais equilibradas, mais ativas estiverem, melhor para nossa psique, melhor para o nosso entendimento. E Atena é fundamental para que a gente tenha uma vida ativa, no sentido de ir atrás do que a gente quer, de estar em movimento, de ter uma certa ambição de ter as coisas, de se desenvolver, não só profissionalmente ou intelectualmente, mas de ir atrás do que a gente quer, né? Usar a nossa sabedoria, confiar no que a gente já sabe até aqui, né? E sempre de forma justa, de forma equilibrada, tomando decisões de forma consciente, de forma balanceada, ponderando as coisas, não indo às ganhas, não indo assim na louca, como Afrodite iria, ou soltando javali em cima de todo mundo, como Ártemis iria. E é isso que a Atena vem ensinar. Ela vem ensinar sobre estratégia, sobre liderança, sobre a nossa capacidade de tomar decisões justamente baseada no conhecimento, baseada no nosso preparo, né? Tanto o que a gente adquiriu nos estudos, como eu já falei antes, quanto na vida cotidiana, a experiência de viver. Então, Atena vem trazer justamente isso pra gente, confiar na própria sabedoria e honrar os nossos sentimentos é muito importante, essa é uma das lições que ela traz. Então, quando você estiver precisando confiar no que você sabe, não temer mostrar o seu conhecimento, também tem uma afirmação que eu montei justamente para esses momentos, quando a gente quer que a nossa Atena esteja ativa, esteja presente ao nosso lado. Essa afirmação para Atena, ela pode ser usada sempre que você precisar se preparar para dar uma aula, para uma apresentação, para fazer uma palestra, ou defender a banca no TCC, né, ou para uma entrevista de emprego, ou para mesmo gravar vídeos para redes sociais, ou para se expor no mundo. E essa afirmação diz o seguinte: minha voz compartilha a sabedoria e a criatividade de quem eu sou. Minha voz compartilha a sabedoria e a criatividade de quem eu sou. Repita algumas vezes, até sentir essa energia dentro de você, sentir que você tem essa sabedoria, sentir que você tem essa criatividade e autoconfiança para seguir em frente. Respira fundo e vai. Porque é isso que a Atena nos ensina, né? A desenvolver o nosso raciocínio lógico, intelectual, a buscar conhecimento, a fortalecer o ego e partir para a ação, né? A nos posicionarmos no mundo e também a sermos resilientes com as coisas da vida. E espero que você tenha gostado. Pode fazer um comentário, pode me mandar pergunta, pode
Se quiser fazer a Roda das Deusas, tem os links aqui embaixo. Se quiser conhecer, por enquanto já só lancei o livro de Ártemis, o livro digital de Ártemis, e o livro digital Caminhos da Deusa, que fala sobre a jornada da heroína, no sentido da mulher quando ela rompe com a energia feminina e todo o processo de redescoberta dessa energia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.